Olá, pessoal. Boa tarde. Estou gravando essa aula hoje, quarta-feira. Agora são 5h20 da tarde e a gente vai dar início hoje sobre a aula de saúde coletiva 2 e a gente vai falar e vai definir o perfil epidemiológico da área adstrita à unidade da saúde, a unidade da saúde básica, certo? Então, a gente vai ver como é que funciona o perfil epidemiológico e vamos dar mais uma aprofundada sobre esse assunto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês nossa aula. Prontinho. A gente vai falar, definir sobre o perfil epidemiológico da área adstrita à unidade básica de saúde. Essa aula, ela não é tão extensa, tá? Ela tem poucos slides, então provavelmente a gente vai encerrar ela mais cedo do que deveria, porque é um assunto pequeno, é um assunto curto, e como eu sempre falo, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem mensagem para mim no meu WhatsApp e fiquem à vontade para poder tirar as dúvidas, certo? Vamos lá. Deixa eu levantar um pouquinho essa fotinha. E aí a gente vai ver a questão do que é a territorialização da UBS. A gente vê que a territorialização da UBS, ela vai ser uma ferramenta que vai ser utilizada pela APS, que seria a Atenção Primária de Saúde. E aí ela vai auxiliar na compreensão do processo de saúde e doença da população e vai permitir que seja realizado o diagnóstico, e aí a gente vai ver possíveis necessidades de intervenção para os problemas encontrados naquele território. Tá? Então, basicamente, as pessoas que são mais ativas na parte dessa territorialização da UBS vão ser os técnicos de enfermagem, né? Os ACS também muito importante, porque eles estão muito ativos dentro dessa área, né? E aí é preciso a gente fazer um mapeamento. O que seria esse mapeamento? O mapeamento, ele é feito de acordo com é, até onde aquela unidade vai alcançar, né? Como eu falei para vocês na aula passada, eu tenho a UBS do centro. Então, essa UBS, ela vai atingir ali a população do centro, tá? Então, a gente tem que marcar territorialização daquela UBS. Até onde essa UBS vai alcançar, até em que localidade essa UBS vai alcançar, certo? E aí, de acordo com a etapa de territorialização que a gente vai fazer, vamos colocar aonde tem mais as pessoas, quais são as localidades que possuem pessoas que têm hanseníase, quais são as territorialidades que a gente está vendo que tem mais casos de dengue, chikungunya. Então, tudo isso a gente tem que colocar na territorialização da nossa OBS. Aonde eu posso encontrar? Geralmente é feito o mapeamento, né? Como eu falei para vocês, a gente precisa sair nas ruas e fazer o mapeamento, é dessa forma que é realizado. Geralmente, quando a gente vai nas UBSs, a gente presencia na parede mesmo da UBS, tem uma tabela bem grande, né, em toda a localização aonde aquela unidade básica de saúde vai alcançar, tá certo? E aí a gente vai falar sobre a territorialização e a adstrição. Ela vai planejar, vai permitir o planejamento, né, a propagação, que vai ser descentralizada e desenvolver as ações setoriais e intersetoriais, vai ter um foco em um território específico, né, como eu falei para vocês. Geralmente, quando algumas doenças são detectadas em certo tipo de lugar, a gente vai focar naquele território específico, certo? E aí vai ter o impacto da situação nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividade, porque aí da forma que a gente vai ver aonde está atingindo
né? O porquê está atingindo, de toda forma, vai ter aquele impacto para a população. A população que mora ali naquele ambiente vai querer saber o porquê que isso está acontecendo. É falta de administração, é falta de visita, né? Aquela localidade não está sendo bem acolhida para estar acontecendo aquilo, mas às vezes nem é tanto assim, né? Geralmente a gente pode perceber a dengue, por exemplo, dengue, chikungunya, que são certos tipos de doenças que vão causar, óbvio, que o agente comunitário de saúde, o agente de endemias, na verdade, o agente de endemias, ele sempre está colocando aquele veneninho nas caixas da gente, né? Mas o que que adianta eles colocarem o veneno na caixinha e a gente deixar a água acumular em outro lugar? A gente ter pneu em casa, né, acumulando água, caixa sem tampa. Então, não adianta o agente de endemias estar ali passando sempre na nossa residência e a gente não fazer por onde isso não aconteça, né? E o pior de tudo, que infelizmente isso não vai prejudicar o agente de endemias, porque ele está ali fazendo o trabalho dele. Vai acabar prejudicando a nós mesmos e aos nossos vizinhos, né? Às vezes eu posso estar cuidando da minha caixa, posso estar cuidando da minha casa, mas o vizinho não. Então, eu estou ali. É muito fácil da gente adquirir aquilo, não por imprudência nossa, mas sim por imprudência de uma pessoa que não está cumprindo com o seu dever de cidadão, né? E aí esses determinantes da saúde, ele vai afetar as pessoas, coletividade que constituem aquele espaço e estão, portanto, adstritos a ele. A pessoa estar adstrita é ela estar dependente daquela situação de moradia. Então, se caso acontecer dengue e a culpa for minha porque eu não tampei minha caixa, as pessoas vão estar adstritas a ele. E aí a gente vê que o território, a unidade geográfica única de construção descentralizada do SUS na execução das ações de estratégias são destinadas à vigilância, prevenção, proteção, promoção e recuperação da saúde. A vigilância a gente vai pastorar, né? A gente precisa estar atento ao que está acontecendo, né? E a gente precisa ter essa proteção com a população. A gente precisa proteger a população. E a forma de prevenção vem da proteção, né? Porque assim, conforme eu estou prevenindo, eu estou protegendo. É uma coisa que liga com a outra. E como seria essa promoção de saúde? Essa promoção de saúde seria como se fosse os eventos que a gente faz nas UBSs, né? Os cartazes, as publicações, tudo isso conta como uma promoção à saúde à população. E a recuperação da saúde, a gente vai adquirir ela caso a população, caso alguém específico venha adquirir aquele tipo de doença, então a gente precisa prestar a recuperação daquela saúde daquela pessoa ou daquela comunidade, certo? A territorialização e a distrição, novamente, a gente vai continuar falando sobre ela. E aí a gente vem sobre os territórios que são destinados para dinamizar. Quais são eles? A ação, saúde pública, o estudo social, econômico, tudo isso engloba. A epidemiologia também vai, ela está super de cara, né, com a unidade nas OBSs, né? É, assistencial, a gente vive ali, sempre fornecendo essa assistência para aquele usuário, né, para aquele paciente identitário, cultural, né, cultural, possibilitando uma ampla visão de cada unidade geográfica e subsidiando a atuação na atenção básica. A gestão, ela deve definir o território, né, de responsabilidade de cada equipe. Então, quem vai separar, quem vai atingir aquela unidade vai ser a gestão. Se caso uma pessoa
queira ser atendida naquele postinho, mas ela não faz parte, né, daquele território, então eu posso sim fazer com que ela faça parte do meu programa, que ela seja o meu usuário. E aí ela deve conhecer o território de atuação para programar as suas ações de acordo com o perfil e as necessidades da comunidade. A gente vai olhar a comunidade como um todo. Vamos ver a questão do território, da atuação, e aí a gente vai entrar com as ações, de acordo com o perfil e necessidade daquela comunidade. Aí a gente vai considerar diferentes elementos para a cartografia, que seriam os elementos ambientais, os elementos históricos, demográficos, geográficos, tudo isso a gente vai analisar. Inclusive, esse planejamento, a gente tem aquela certa parceria com o IBGE, porque ali a gente vai saber quantas pessoas possuem naquele território, se aquelas pessoas realmente são daquele território, né, conforme ela diz, porque às vezes tem UBS que não aceita as pessoas que não são da sua própria localidade, né, e aí a gente vê a questão geográfica, econômica, sanitária, a gente vai avaliar a questão sanitária daquela comunidade, daquele local, as culturas e etc. É importante refazer ou complementar a territorialização sempre que necessário, porque o território é vivo. Então, a gente precisa fazer aquele mapeamento sempre. A gente precisa complementar essa territorialização para ver se ainda possui a mesma quantidade de habitantes que tinham no mês passado, por exemplo, ou há 6 meses atrás, ou há um ano atrás. A gente precisa atualizar esses dados, e isso é super importante, porque a gente atualizando esses dados faz com que a gente não perca de vista aquele paciente, como as visitas domiciliares, por exemplo. A gente precisa realizar as visitas domiciliares e a gente precisa estar atento a essas pessoas que não conseguem alcançar nosso OBS. Então, se essas pessoas não vão até a OBS vai até essas pessoas. É o certo de acontecer. Porém, não acontece com muita frequência, né? As visitas domiciliares têm que ser realizadas tanto pelo médico quanto pelo enfermeiro. E aí, o agente comunitário de saúde, os ACS, eles passam em cada casa para saber como é que está a questão da saúde de cada pessoa, como se fosse uma mini puericultura. Vai olhar a criança, vai pesar a criança, vai tirar suas medidas e vai trazer para a gente. Isso vai fazer com que a mãe pare de fazer a puericultura? Não. A mãe precisa dar continuidade a essa puericultura. Se por um acaso os ACS for fazer a visita e a pessoa precisar de um exame, fazer exames, né? Se elas precisarem de uma consulta com o médico, os ACS estão ali para isso, para facilitar o nosso serviço, né? Eles estão ali para fazer com que as pessoas venham até o postinho de saúde. E aí, como seria o planejamento da territorialização? Esse planejamento, ele deve ser de uma ação conjunta com a direção, né? E aí, junto com essa direção de atenção primária, vai gerenciar os serviços de atenção primária, que no caso a gente coloca como uma sigla GSAP, GSAP. A GSAP é a Gerência de Serviços de Atenção Primária, e também a ESF, ESF, que significa Equipe de Saúde da Família. Então, esse planejamento, o que vai ser realizado, vai ter um plano, o que que a gente vai fazer essa semana, o que que a gente pretende fazer na próxima semana. A gente tem o Novembro Azul, a gente tem o Outubro Rosa. Vamos fazer planos para que os pacientes não fiquem sem alguma forma de prevenção. Então, eles precisam ter a forma de prevenção. E para que eles façam, para que eles tenham essa prevenção consigo, eles precisam de um apoio. Por exemplo, uma vacina que acontece muito.
deles não ter tomado a vacina do Covid, a vacina da gripe, né? Eles geralmente não querem ir até o postinho. Então, a gente está aí para isso. Os técnicos fazem a campanha, né? O enfermeiro, a equipe multidisciplinar do postinho vai fazer aquela campanha. Também temos a campanha Médico nas Ruas, né? Não é só o técnico, não é só o enfermeiro, não é só o ACS e nem o agente de endemias. O médico e o fisioterapeuta também precisam estar atentos às coisas que acontecem. As pessoas que não podem ter acesso às UBSs, é, o- é, os médicos e os fisioterapeutas precisam estar atentos e ir até esses pacientes. E aí é feito um planejamento, uma ação conjunta, uma ação multidisciplinar na atenção primária de saúde. Esse é o objetivo do planejamento de territorialização, fazer com que o planejamento dê certo. Não é só planejar, não é só colocar no papel. A gente precisa executar. Além de planejar, a gente precisa fazer a execução desses planos para que aconteça. A gente não pode só estar esperando pelo secretário de saúde. A gente precisa fazer o nosso papel como profissional, fazer com que as pessoas venham até a gente. É um papel muito importante, tanto do técnico quanto do enfermeiro, certo? E aí, para operacionalizar a territorialização, territorialização e também quando sai, deve-se elaborar um planejamento de ações a serem executadas. E quais seriam esses planejamentos? Conhecer e rever as legislações vigentes. A gente não pode deixar de lado as leis, né? Porque as leis estão em todos os lugares que vocês imaginarem. E são elas que vai nos acobertar caso a gente faça alguma coisa e algum paciente chegue dizendo, não, você não fez. A gente precisa estar acobertado. Então, isso vai estar acobertando a gente conforme as legislações vigentes. E os outros materiais que vão contribuir com o processo de territorialização, que está no anexo 1, né? Normas estruturantes do Sistema Único de Saúde, que é o SUS e o Distrito Federal. São todas do Distrito Federal. E aí a gente vai analisar os documentos da territorialização. Deixa eu silenciar esse celular. A gente vai analisar esses documentos da territorialização anterior, né? Que no caso seriam os projetos, os mapas, as datas de registros de reuniões. Tudo isso a gente precisa ter uma lista do que já foi realizado. A gente não pode deixar de ter a nossa ata de registros. Essa ata de registro vai dizer a população da Coab, por exemplo. É, quando os ACS faziam as visitas, tinham 80 pessoas. E hoje, depois de um ano e pouco, de 80 baixou para 67. Então, a gente precisa estar sempre atualizando. A gente vai, além da gente analisar, a gente vai observar a questão dos mapas e das atas de registros de todas as reuniões, para saber o que foi executado e o que a gente pode fazer. Se a gente executou aquela atividade em tal período de tempo e não deu certo, acabou não tendo nenhuma resolutividade, a gente vai fazer de novo, só que de uma forma diferente. E aí esses documentos, eles vão poder ser obtidos na administração regional, que no caso é o DIRAPS, certo? Também com os gestores locais, conforme sua disponibilidade. Sempre essas reuniões precisam ter, os gestores precisam estar presentes. Para quê? Caso se a gente for fazer alguma alteração, a gente precisa dar comprovação deles, né? Tudo que a gente for fazer na UBS, a gente precisa do aval. Então, nunca fazer essas coisas sem o aval da gestão. Realizar alinhamentos e domínio de conceito entre os profissionais de equipes, que vai ser sobre o conceito de casa fechada, de como identificar um entrevistado,
apropriado em situações distintas. Vai ter um modelo de ficha e também vai ser utilizada o seu preenchimento de cada ficha. E aí, a gente vai sugerir a realização de oficinas com a equipe. Essas oficinas, principalmente para os idosos, vai chamar muito a atenção deles, vai fazer com que eles venham até nós. E isso daí vai facilitar também o nosso trabalho, na questão do preenchimento de ficha, né? E aí a gente também vai buscar dados estratégicos ou georreferenciados. O que seriam? Eles podem fornecer essas informações do território e também não só do território, como da população. Um modelo também pode ser a malha cicloviária, lotes de escriturados, áreas passíveis de regularização, obras públicas, rede de infraestrutura e entre outros. Outra função também seria visitar e reconhecer o território. A gente não pode deixar de visitar e reconhecer aquele território. Como eu falei para vocês, a gente precisa sempre estar atualizando o sistema, estar atualizando a ata de registro. E aí a gente vai favorecer a compreensão do território, que é o objetivo, e tem um reconhecimento da área da equipe. E aí ela vai ser previamente sistematizada e também acompanhada, né? De preferência acompanhada, não só sistematizada. Porque além da gente precisar ter isso no nosso sistema, a gente também precisa ter acompanhamentos, fichas de acompanhamentos. Que mais? Que mais? O mapa físico, né? Como eu falei para vocês, geográfico, a gente precisa também, ou também um mapa virtual. E aí, para que seja. Beber uma aguinha. Pergunta seca, viu? Minha garganta já tá doendo. E aí, para que sejam assinaladas essas barreiras geográficas, as áreas de risco, equipamentos sociais, públicos ou privados, vai ter as organizações e também vai ter as ações não governamentais, tá? Que no caso seriam os espaços de lazer e entre outros, isso daí quem vai fornecer essas organizações não governamentais são as ONGs, né? As famosas ONGs. Algumas das características existentes na área do território deverão ser consideradas para alterar ou manter a delimitação da área microárea. A gente tem a nossa área, que é o município, e a gente tem a nossa microárea, que vai ser aonde o postinho de saúde vai alcançar. E aí a gente vai ver as extensões territoriais, né, da área distrita da UBS. Riscos ambientais, se existe possíveis riscos ambientais. A mobilidade urbana, perspectivas de novas projeções imobiliárias, indústrias comerciais e rodovias. E a gente também vai observar se a localização é próxima a fronteiras com outra região administrativa ou outro município. A gente não pode atender demandas de outros municípios. A extensão territorial também da área distrita da UBS. Gente, esse já foi esse slide. Localização e continuar. Identificação de limites e barreiras geográficas, que no caso são os terrenos baldios, córregos, locais de eventuais inundações, que são os locais onde as pessoas estão mais propícias a adquirir certos tipos de doença, principalmente as pessoas que moram em terrenos baldios, moram perto de córregos, né, os locais eventuais de inundação. Tudo isso a gente precisa observar. E assim ter um cuidado maior com aquela localização, com aquelas pessoas, né? As construções e casas abandonadas, praças públicas, conservação e acessibilidade de calçadas.
A vigilância em saúde e a promoção de saúde vão se mostrar como referências essenciais para a identificação da rede de causalidades, né? A vigilância, ela está junto com a UBS, ela está dentro das UBSs. Então, a gente precisa identificar o que que está causando aquilo, o porquê que aquilo está causando, tá? Isso é responsabilidade da UBS, tá certo? E também a gente vai ver a questão dos elementos que vão determinar o processo de saúde e doença. A gente precisa observar tudo isso. E aí, a gente vai ver a questão da população adstrita por equipe de atenção básica. Por equipe de atenção básica da saúde da família, vai ser atendido aí entre 2.000 e 3.500 pessoas. 4 equipes por UBSs, que são as atenções básicas ou saúde da família, para que a gente possa atingir o seu potencial resolutivo. O número de acessos por equipe, eles deverá ser definido de acordo com a base populacional, que são os critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com a definição local. Porém, geralmente, as equipes de acesso atendem por volta aí, para ser 3.000, 3 acima. Em áreas de grande dispersão territorial, as áreas de riscos e as vulnerabilidades sociais, vai ser recomendada a cobertura de 100% dessa população. E aí, o número máximo vai ser de 650 pessoas por ACS. E aí, a gente tem as nossas condições, as condições demográficas, as condições de moradia, o saneamento, né? Saneamento e suas condições. E aí, de acordo com o saneamento, a gente vai ter as nossas questões ambientais e também sociais. Tudo isso tem que ser avaliado. E aí eu vou mostrar para vocês como que é realizada a ficha cadastral. Essa ficha cadastral, no caso aqui, essa é a individual, a gente vai ver que a gente vai precisar colocar é, essa CNS do profissional, a gente precisa colocar, né? Esses espaços CBO, CNS, IME não precisa colocar. Aí a gente vai colocar em cima, aqui, digitado por quem e foi conferido por quem, data, e a gente precisa colocar a continuidade da numeração da folha, para que a gente não se perca, tá? E aí a gente vai colocar a CNS do cidadão, que no caso é o cartão do SUS. Então, além do cartão do SUS do profissional, que aqui pede, também pede o cartão do SUS do paciente. E aí vai colocar se o cidadão é responsável familiar. Se não for, tem que colocar da, a CNS do responsável familiar. E aí a gente vai colocar em qual microárea que é, o nome completo do paciente, se ele tem algum nome social, data de nascimento, sexo, etnia, raça, cor. Aí a gente tem que colocar o nome completo da mãe e o nome completo do pai. Por quê? Geralmente, quando é feito um teste de dengue, por exemplo, e a gente precisa ter essa notificação compulsória, e às vezes pode ser que aconteça de ter duas pessoas com o mesmo nome. Isso acontece muito, principalmente no interior. E aí, como é que a gente vai diferenciar essas duas pessoas? Pelo nome da mãe. E aí, a gente sempre, em toda e qualquer hipótese, a gente precisa avaliar consequentemente com o nome da mãe, tá certo? E aí, a gente vai colocar a nacionalidade, o nome do pai, se é brasileiro, naturalizado, qual é o país de nascimento e a data de naturalização. E aí, tem um cadastro domiciliar. Vai ser o mesmo esquema. O cadastro domiciliar vai colocar o número do cartão do SUS do profissional, vai colocar o código da unidade, o código da equipe, microárea, data, nome do lagradouro, vai colocar o endereço, município, telefone para contato. Sempre tem que ter um telefone para contato e o número do SUS, tá certo? E aí a gente vai colocar a situação de moradia. Se a situação de moradia é própria, financiada, alugada, arrendada,
cedido, ocupacional, situação de rua, e entre outras. E aí também eu vou colocar se vai ser a localização, se ela é urbana ou se ela é rural. Esse daqui também é da mesma forma. Esse cadastro é o domiciliar e territorial, tá? Esse daqui é só o domiciliar. E esse é o cadastro individual, tá? Primeiro individual, segundo domiciliar e o terceiro é o cadastro domiciliar e territorial junto, que vai ser basicamente as mesmas questões, tá? Vai ser as mesmas áreas de preenchimento. E aí, de acordo com isso, diante do que foi exposto, como é que deve ser realizado esse planejamento das ações de saúde no âmbito de atenção básica? Como vocês acham que devem ser feito esse planejamento? Eu quero que vocês respondam essas questões, tá? E mandem para mim. Vamos ver se vocês vão assistir essa aula até o final. Quero ver só. Como devemos fazer a identificação dos fatores e situações de risco, tá certo? Então, vocês vão responder essas duas questões, tá? E eu quero que vocês me enviem essas duas questões, junto com as 12 últimas questões que eu vou mandar para vocês hoje também. Caso vocês assistam às aulas, eu espero que vocês estejam assistindo às aulas, né? Vamos ver. Eu vou ficar bem de olho para saber quem é que vai assistir essas aulas, porque quem assistir às aulas vai me responder essas questões. Mamãe, Hum. o karatê. Mamãe leva já, meu filho, pro karatê. Karatê. Vou já, tá bom? Espera lá, eu já vou. E aí vocês vão me responder essas duas questões. Diante do que foi exposto, como deve ser realizado o planejamento das ações de saúde no âmbito de saúde de atenção básica? E aí, isso daí vocês vão me responder com a palavra de vocês, certo? Como devemos fazer a identificação dos fatores e situações de risco? Tudo isso vocês vão me responder e vão. Eu quero receber isso. Eu vou ver uma data para me receber isso daí ainda, tá? Porque não tem como vocês me entregarem e meu e-mail tá lotado, eu não sei nem como é que eu vou fazer. E é isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Lembrando que estou aberta para receber as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. Podem mandar para mim e perguntar, tá certo? Não deixem ficar com dúvida só porque é, só porque vocês estão de forma online, tá? Não deixem de tirar as suas dúvidas. Mandem para mim, ok? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Mandem suas dúvidas. Não passem despercebido, porque saúde coletiva é muito importante, tá certo? Então, eu estou disponível no WhatsApp. Só não meia-noite, né, minha? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Santo Antônio. Não façam uma precepada dessa comigo, não, em nome de Jesus. Ah, meu olho chega a pisca. Tudo bem. Beijo no coração de vocês. E tchau.